que Jesus chegou diante de uma cidade e ali ele não pôde fazer senão poucas curas. E por que Jesus, ele não pôde fazer milagres lá? A Bíblia não diz que ele não quis, diz que ele não pôde fazer muitas curas e milagres. Ele fez somente poucas curas. E a Bíblia diz que ele não pôde fazê-lo porque ele não foi recebido com honra. Diante de Jerusalém, o Senhor disse: vocês não me verão até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Interessante. Tem muitos que não verão, até que tenha Jesus como uma bênção. Até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Você sabe, quando não há honra, você não pode receber. Se não tiver um mínimo de honra em relação a mim, você não pode ouvir a palavra que eu prego. Vai poder ser bênção para você. Por isso que a honra é algo fundamental. Não tem como ser bênção, não tem como abençoar se não tiver honra. Amém? Eu quero falar algo sobre isso, conectados pela honra. Porque a honra te conecta a um caminho. A honra te conecta às portas abertas. A honra te conecta a um caminho de prosperidade. Deixa eu te falar algo. Há uma maneira de entrar e de sair das portas que Deus abre para você. Quem sai batendo a porta, encontrará portas fechadas. Se você entra com honra e sai com honra, porque foi bênção ao você entrar, ao sair não sai batendo a porta, encosta. Porque aquela porta estará sempre aberta para você. Quem entra e sai com o caminho da honra, sempre terá portas abertas. Amém? Isso é algo espiritual. Isso é algo tremendo. Eu quero falar, abre a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 13, versículo 7. Diz a palavra do Senhor: pagai a todos o que lhes é devido. Como? A quem? Tributo, tributo. Então, se você deve tributo, pague. A quem imposto? Imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, temos que dar a cada um o que lhe é devido. Se você deve imposto, pague. Se é tributo, pague. Se é respeito, respeite. Se é honra, dê a honra devida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, graças te damos pela tua palavra. A tua palavra é espírito e vida. Dá-nos vida através da tua palavra e nos conduz a um caminho de honra. Que as portas possam estar abertas diante de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. O homem foi criado para andar num ambiente de honra. A palavra de Deus diz isso claramente. O homem governava sobre a terra. Deus deu domínio e autoridade. As palavras de Deus, primeiras palavras de Deus ao homem foram: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai, ou seja, seja o meu representante, exerça domínio e autoridade. Hoje, infelizmente, após a queda, os homens têm vergonha de honrar. Por quê? Porque aqueles que honram são tidos como bajuladores. Qualquer honra é bajulação. É baba não sei o quê. É puxa não sei mais o quê. É só esse caminho que as pessoas falam. Então a honra está se tornando cada vez mais escassa. E nós estamos gerando homens que não sabem o caminho da nobreza.
que é o caminho de Deus. É o caminho pelo qual e o ambiente pelo qual gerou o homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. O homem foi feito para conviver com a honra, para andar em honra. Mulheres que honram seu marido, ela os tem. Aquelas que desonram, elas não têm o seu marido. Essa é uma grande verdade. A Bíblia diz que a sábia edifica, a sabedoria está em honrar. Da mesma forma, homens que não regam as suas mulheres com palavras de honra, eles têm uma goteira na sua cabeça. É isso que eles têm. Mas aqueles que as regam com palavras de elogios e honram, você pode ter certeza, você tem o favor de Deus na sua casa. Tenho desfrutado disso. Tive 21 dias de jejum. 21 dias, porque a gente estava jejuando, a partir das 8 horas da manhã, até às 18 horas, sem comer nada. De 8 da manhã às 18 horas. Mas você sabe, todo dia às 7 horas da manhã, nesses 21 dias de jejum, a minha esposa levou café na cama. Todos os dias. Alguém pode falar, eu não pedi nada, irmãos. Isso é honra. Mas por que será que ela faz isso? E há um serviço mútuo dentro de casa. As minhas filhas sabem disso. Há sempre um serviço mútuo, um querendo servir ao outro. O nome disso, honra. Amém, irmãos? O homem foi criado para isso, para a honra. Você foi criado por Deus para andar nesse caminho. Amém, irmãos? A Bíblia diz que quando Deus criou você, Ele colocou esse espírito da honra em você. Olha o que diz o Salmo de número 8, verso 5. Fala da obra que foi feito o homem. Ali está cortando, não sei porquê, mas eu vou ler para você. Fizeste-o, no entanto, por um pouco e menor do que Elohim. O homem foi feito com a estatura um pouco menor do que Elohim, que é Deus. E de glória e de honra o coroaste. Então, quando o Senhor te criou, Ele te fez um pouco menor do que Elohim. E Ele te cobriu de quê? Glória e honra. Esse é um ambiente que foi feito o homem, segundo o propósito e o coração de Deus. O coração de Deus é que o homem fosse coberto de glória e honra. Diga assim, eu fui feito, coberto de glória e honra. Um pouco menor do que o Elohim. E coberto de glória, coroado de glória e de honra. Quantos conseguem compreender isso? Diga amém. Amém, irmãos? Então, quando o homem se movia na terra, obviamente, Deus se movia juntamente com o homem. Antes da queda era assim que funcionava. Por quê? Porque o homem foi coroado de glória e de honra. Mas houve um dia que o homem caiu. O que o homem fez na queda? Ele quebrou o princípio da honra. Ele decidiu crer na palavra da serpente, que lá em Apocalipse 12, 9 diz que é o diabo e Satanás, em detrimento da palavra que ele já tinha ouvido de Deus. Ele acreditou na palavra da serpente e decidiu desonrar a Deus. A palavra de Deus já havia sido liberada. Amém, irmãos? Então o princípio da honra foi quebrado. Mas a partir do momento que ele quebra o princípio da honra, ele passa a andar em desonra e vergonha. A primeira coisa que o homem faz é se esconder, tentar se esconder de Deus. Todos os dias Deus tinha comunhão com o homem na viração do dia. Mas um dia ele se esconde de Deus. Porque o princípio da honra havia sido quebrado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a conexão de Deus com o homem foi quebrada, foi atingida. E no lugar da honra entrou a desonra,
a vergonha. Amém, irmãos? Você sabe, não tem algo que ligue mais duas pessoas, que conecte duas pessoas do que honra. Todos retornam aonde há honra, aonde eles são bem recebidos, aonde eles são honrados. Ninguém volta num lugar aonde ele é desrespeitado, onde ele é desonrado. Mas certamente você volta quando há honra. Ninguém gosta do caminho da desonra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu quero te mostrar como nós somos conectados a esse princípio. Como nós somos conectados à honra. Em primeiro lugar, o que acontece? A honra vai te conectar com a presença. É a primeira coisa que acontece. Aonde há honra, há a presença. A vida é simples. Honra abre portas, desonra fecha portas. A honra te conecta à presença. A honra te dá acesso. O resultado de honra, o resultado de respeito é acesso. O resultado da desonra é restrição de ambientes. O resultado da honra é que você tem acesso. Todos gostam de receber quando há honra. Você tem acesso a todas as coisas. Amém, irmãos? Vou te falar, nem todo mundo tem acesso à sua casa. Nem todos têm acesso ao seu número telefônico. Sim ou não? Nem todos têm acesso à minha mesa. Por quê? Porque acesso é uma questão de honra. Amém? Os irmãos têm acesso a mim. Porque me reconhecem, me conhecem. Mas não são todas as pessoas que têm acesso. Acesso está muito ligado a uma questão de honra. A honra gera acesso. Amém, irmãos? Hoje em dia as pessoas nos desonram e querem continuar frequentando a sua casa. Eles infamam. Mas deixa eu te falar, quem fala mal perde o acesso. O povo de Israel, aqueles que infamaram a terra prometida, eles não entraram no lugar, eles perderam o acesso. Aqueles que falaram mal não tiveram acesso. Então não fale mal do jovem que você quer entrar na corte com ele, porque você vai perder o acesso. O outro vai entrar na corte com você. É assim que funciona. Esse é um dos motivos pelo qual as pessoas perdem. Porque infamam. Aquele que fala mal, aquele que desonra, ele perde o acesso. Muito simples assim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Não é que você deve guardar mágoa, né, ter um coração rancoroso, ou nada desse tipo. Mas aquele que desonra, ele não pode ter o mesmo tipo de acesso. Ele não pode ter a mesma liberdade. Amém, irmãos? E isso não é minha opinião. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus, através de alguns exemplos, que todos aqueles que desonraram, perderam o acesso à presença. Todos aqueles que desonraram na história bíblica, foram expulsos da presença, perderam o acesso. Eu te dei o exemplo de Jesus. Jerusalém, não me vereis. Vocês não verão mais a minha face, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Perderam o acesso à presença. Até hoje eles estão esperando o Messias, que já veio. Eles não viram mais Jesus. Por quê? Porque simplesmente não declararam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu sei que, como pastor, muita gente nunca mais viu minha presença, porque não disse, bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque é assim que funciona. Simples assim. Não me vereis até que diga, bendito é o que vem
em nome do Senhor. Muitos perdem o acesso, é assim historicamente. O primeiro que perdeu o acesso à presença, Satanás. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 14, verso 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Sabe o que Deus fez com Satanás? Lançou por terra. Ele foi eliminado da presença de Deus. Se você ler Isaías 14, a Bíblia diz que ele derribava as nações e dizia no seu íntimo: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo foste precipitado na terra. Ó querubim da guarda, estrela d'alva, que a palavra é Lúcifer, anjo de luz. É uma palavra em latim, na verdade, né? Ele foi lançado, foi precipitado por terra. Perdeu a presença de Deus. Por quê? Porque ele queria estar acima das estrelas do céu. Acima de Deus. Mas ele foi precipitado. Por quê? Porque houve um coração de desonra. Amém, irmãos? Você sabe, a desonra tira o acesso à presença. Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Foi completamente lançado fora do céu. Amém, irmãos? Aquele que você desonra, você perde o acesso à presença. Você não tem mais o direito de estar na presença. Segundo exemplo, Adão e Eva. Esse é o segundo exemplo que nós achamos na palavra de Deus. De alguém que andou no caminho da desonra e perdeu o acesso da presença. A Bíblia diz que o Senhor tinha comunhão com eles, todos os dias na viração do dia. Eles tinham a presença de Deus constante. Todos os dias o homem falava com eles na viração do dia. Eles viviam no Éden, eles tinham provisão, nada faltava a Adão e Eva. Porque também presença de Deus fala de provisão. Mas no dia que eles desacreditaram a palavra de Deus, em que eles andaram no caminho da desonra, eles foram expulsos do jardim das delícias, do jardim do Éden. Eles foram expulsos da presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, desde o início, Deus nos ensinou como tratar com a desonra. Primeiro nos céus, Satanás foi expulso, Lúcifer. Depois no Éden, na terra, quando Adão e Eva são expulsos do jardim das delícias. Amém? Então, em ambos os casos, quem andou no caminho da desonra perdeu o acesso à presença, ao desfrute, ao deleite da presença. Terceiro exemplo, nós temos o exemplo de Vasti. Quantos conhecem a história de Vasti? Está lá no livro de Esther. Sei que a maioria conhece. Vasti era uma rainha. Ela era esposa do rei Assuero. E um dia o rei, ele faz um grande banquete para os seus amigos, para vários reis, para diplomatas de outras nações. E o rei começa a elogiar a rainha. E ele começou a declarar que a rainha era muito bonita, que era uma mulher muito amável. E começou a criar expectativa no coração daqueles outros reis, porque a rainha era uma honra para o rei. Sabe, a sua esposa é uma honra para você. E o rei queria mostrar a rainha para aqueles diplomatas, para aqueles outros reis, naquele banquete, naquele jantar. E ele manda que um servo fosse chamar Vasti, a sua esposa, a rainha. Passa alguns minutos, o servo retorna e diz: ela disse que não vai vir, não. Aquilo foi uma desonra. Aquilo foi uma vergonha para o rei. E a Bíblia diz que aquela mulher,
algo aconteceu com ela. Ela perdeu o acesso à presença do rei. Nunca mais ela pôde olhar a face do rei. Amém, irmãos? Tem um pastor chamado Dag Mills. Alguém já leu algum livro dele? Ele fala muito sobre lealdade. O livro mais conhecido do pastor Dag Mills é o livro com o título Lealdade e Deslealdade. Nesse livro, o pastor Dag, ele diz algo. Ele diz o seguinte: líderes que não aceitam constantemente os convites para a comunhão, eles estão sinalizando que estão andando no caminho da deslealdade. Quem não quer ter comunhão com você é porque ele está andando no caminho da deslealdade. Ele sinaliza a deslealdade. Eu já vi isso várias vezes em experiência ao longo desses anos de ministério. John Bevere também é um outro autor evangélico, é americano. Ele diz o seguinte: líderes que constantemente não aceitam as convocações que são feitas, eles estão andando no caminho da desonra. Eles não conhecem a honra em relação ao seu líder. Isso é John Bevere. Amém, irmãos? Então você tem que estar com a antena ligada. Precisamos perceber quando há desonra no nosso meio. Porque aonde há desonra, não tem acesso à presença. Isso é algo muito grave. O rei Assuero passou uma grande vergonha, uma grande humilhação. E ele reuniu seus conselheiros. E foram cogitadas várias coisas. Então, se o rei matasse a sua esposa, seria uma vergonha, um fiasco. Porque todo o reino ia dizer que o rei era cruel, matando a sua mulher. Mas se o rei não fizesse nada, a rainha seria um modelo para todas as mulheres do reino. De desonra em relação ao seu marido. Elas iriam gerar rebelião em todo o reino. Então o rei ordena que Vasti nunca mais pudesse ver a sua face. Era uma rainha trancada no seu quarto, sem poder ver a face do rei. E se levanta outra rainha. É quando é levantada Esther como a nova rainha. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que Vasti perdeu? O acesso à presença. Aqueles que desonraram aqui em Maceió esse ministério nunca mais virão a nossa face. Até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Se os irmãos conhecem a história antes de nós chegarmos, eu sei que não faz parte do tempo que eu vim para cá, mas essa é uma realidade que vocês podem concluir. Perderam o acesso à presença. Por desonra. Assim foi com Jesus. Não me verão até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Se nós estamos aqui em nome do Senhor, você tem que reconhecer. É uma bênção para nós. É uma bênção para nós. Amém, irmãos? Nós temos o exemplo de Judas. Esse é outro exemplo muito clássico. Jesus, ele tinha uma equipe. Judas fazia parte da sua equipe. 12 discípulos. E Judas, a Bíblia diz que ele tinha um coração errado. Certa vez uma mulher faz uma oferta a Jesus e ele diz: que desperdício. Por que não deu aos pobres? Interessante, né? Aparentemente piedoso, porque ele estava preocupado com o pobre.
Mas Jesus discerniu. E diz claramente, ele não disse, venda o valor desse perfume e dê aos pobres, porque ele está preocupado com os pobres. E sim, porque ele era ladrão, e ele queria, e quando tiravam as ofertas, ele metia o dinheiro nas bolsas e roubava o dinheiro das ofertas do ministério de Jesus. Jesus disse, deixa essa mulher, ela fez boa ação para comigo. Não a impeçais. Por quê? Porque ela estava fazendo honra. O desonroso não gosta, ele se sente incomodado quando alguém está sendo honrado. Ele fica angustiado quando alguém está sendo honrado. Ele não sente bem quando o outro é levantado. Teve um caso que os irmãos conhecem, do irmão que saiu simplesmente porque agora só ia ter um discipulador. Como é que nós vamos ter um só? Ah, não, eu não posso. Isso é um absurdo. Por quê? Porque é desonroso e desleal. Esse que é o verdadeiro motivo. Porque não reconhece quando o outro está sendo levantado. Isso para ele é angústia. Não reconhece quando o outro está sendo honrado. Para ele é um incômodo ver o outro ser honrado. O que Jesus fala para Judas, João 13, 27. O que tens para fazer, faz depressa. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Faz o que você tem que fazer. Sai da minha presença. Suma da minha presença. Amém, irmãos? Por quê? Porque ele estava ceando com Jesus e estava desonrando Jesus. Você sabe, né? Quantas pessoas que tomam ceia com seu líder e falam, eu tenho uma aliança com você. Mas na pizzaria, como o líder no ketchup? É, porque aquele irmão que não sei o quê, que o vento, que... Andando no caminho de Judas. Esse é o caminho que ele estava andando. Amém, irmãos? Então, nem no céu, nem na terra é admitido o caminho da desonra. Aquele que anda no caminho da desonra não desfruta da presença. Jesus disse, sai depressa da minha presença. Deus disse que caia como um raio. Imediatamente. Amém, irmãos? Então, na hora da desonra, nós temos que tomar decisões rápidas, imediatas. Porque quem desonra perde o acesso à presença. São 4 perfis de pessoas desleais. Então, tipo de pessoas desleais. Primeiro, Satanás. Que é aqueles que querem o lugar do outro. Adão e Eva. É aquele que não crê naquilo que você fala. Não acredita nas palavras. Vasti é aquele que não atenta para as convocações que você faz. Vem aqui. Não, não vou. Vem para a reunião. Não vou, não quero. E Judas é o que é avarento. Por que não dá para os pobres? Mas ele não estava preocupado com os pobres. Ele metia a mão na bolsa das ofertas e roubava para si mesmo. Interessante. Muitos anos edificando a igreja. As pessoas que mais falam quando outros investem no reino são os que nem contribuem. Foi sempre assim ao longo dos anos. Estou falando, não é questão de momento, você está vendo? Nada disso. Mas eu falo que aquele que não tem um coração para contribuir. Eles não aceitam. Conversa com o mundano para você ver. Fala que você contribui. Ele fala, você está dando dinheiro para pastor. É isso que eles falam. Vai dar dinheiro para pastor. Mas ele não está dando nada. O que ele tem com isso? Ele não dá nada. Quem não dá nada não tem direito de falar nada. Não é verdade? Mas é assim. Pastores carregam vergonha, opróbrio. Porque o que o mundano fala?
pastor é ladrão. Isso que o mundano fala. O ímpio fala isso. Mas eu não me importo o que o ímpio fala, eu importo o que você fala. Entende? Quem caminha com pastores intimamente, eles sabem a verdade. Eles sabem que pastores investem recurso próprio para a edificação da igreja. Eles sabem muito bem do que os pastores abrem mão. Falo daqueles que eu conheço. Amém, irmãos? Quem anda no caminho da desonra se desconecta da presença. Olha para cá. É por isso que às vezes os irmãos têm abertura comigo, mas tem algo que eu não negocio, que é a honra. Se ela for tocada, eu tenho que me posicionar imediatamente. Tinha um jovem, não foi aqui não, foi lá no Rio. Um dia, no meio dos jovens, eu sempre fui aberto, brincalhão, fazia torneio lá dos Radicais Livres, jogava com eles. Mas um dia ele chegou, fala aí, Geraldão! Falei, Geraldão? Na hora eu mandei parar o futebol, eu falei, Geraldão, coisa nenhuma. Para você é pastor Geraldo. Não estou preocupado com o título, mas eu não posso permitir. Por que eu não posso permitir? Porque ele não pode ouvir a palavra de Deus de mim se não tiver um mínimo de respeito. Vocês têm acesso, brinco com todos, sou amoroso, mas qual é o limite? A honra. A honra. Ah, pastor, o senhor não gosta que chama de Geraldão? Depende. Depende. Naquele momento era um momento desonroso. Não era o momento e nem era a forma. A Bíblia diz que o sábio discerne as coisas, o tempo e o modo. Entende? Porque a honra é uma questão espiritual. Se não houver honra, você não pode ouvir a palavra da minha boca. A palavra que você... Não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com a mensagem que eu prego, o evangelho. Se você não ouvir o evangelho da minha boca, eu não tenho condição de ser seu pastor. Entende? Então eu preciso guardar isso. Isso é claro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo princípio, a honra também nos conecta com a unção. Então, não existe honra solta. Quando você reconhece e decide honrar alguém, um vínculo ele é estabelecido. Por isso que todo homem de honra tem um pastor, tem alguém que fale na sua vida. E ele é o herdeiro da unção. Eu dou glória a Deus porque no nosso meio ninguém anda desconectado. Eu sou supervisor da vinha, tem o pastor Aloísio que está sob a nossa liderança e eu o reconheço. E sobre ele tem o conselho apostólico, que ele reconhece. E eu sou o seu pastor. Simples assim. Eu sempre tive alguém falando na minha vida. Eu sempre reconheci. Nunca desrespeitei. O pastor Ricardo esteve aqui. Pode conversar com ele. Caminhei com ele 13 anos o servindo. Nunca dirigi a ele de outra forma, senão o Senhor. Sempre. Porque desde muito cedo eu fui criado entendendo o princípio da autoridade. Esse princípio fala de Deus. Aonde não tem a autoridade, não tem a voz de Deus. Amém, irmãos? Então, não acredito nessas coisas onde todos são iguais. Não existe esse tipo de liderança igualitária. Não existe. Se tiver um organismo assim, esse organismo
ele está dividido, ele não subsistirá. Onde não há liderança, vai virar o caos. Amém, irmãos? Glória a Deus. O fato que aquele que honra, ele é herdeiro da unção. Eu quero te falar de 2 exemplos. De homens que honraram e eles receberam a unção. Porque a unção que você honra, nela você vai prosperar. A unção que você honra, é nela que você prospera. Você não pode prosperar na unção que você não honra. Aquilo que você fala mal, sairá da sua vida. Aquilo que você abençoa, virá sobre você. Amém, irmãos? Tudo que você desonra, sairá um dia da sua vida. É simples assim. Nós vemos o exemplo de Moisés e Josué. Você sabe como Josué era chamado? Servo de Moisés. Servidor de Moisés. E de fato, Josué o servia. Josué foi alguém que de fato honrou a Moisés. A vida inteira ele andou com Moisés e ele servia a Moisés. A Bíblia diz acerca dele, Josué, filho de Num, servo de Moisés. Ele era um servidor, alguém que servia. Então teve um dia que a congregação de Israel toda se levantou contra Moisés, mas Josué ficou do lado dele. Você imagina? Um dia todo mundo se levanta para falar mal do pastor. O que você vai falar? A voz do povo é a voz de Deus. É mesmo. O que eu faço com esse nazareno? Crucificam! É o que o povo falou, né? Realmente deve ser a voz de Deus. Estou te dando um exemplo extremo. Você imagina? Porque foi o que aconteceu. A congregação toda se levantou. Muitos homens, mais de 14 mil, se levantou contra Moisés. Muitos príncipes. Mas quem que ficou do lado de Moisés? Josué. Seu servidor de Moisés. Interessante, a Bíblia diz que com aqueles rebeldes, Deus abriu a terra e os engoliu. De cara foram 256 mil homens. Depois 14 mil, eles ficaram bravos com Moisés. E morreram também. Imagina, a Bíblia diz que aqueles homens foram tragados e foram diretos ao inferno. Porque eles estavam se rebelando contra Moisés. E o povo, em vez de apoiar Moisés, não. Continuaram, eles foram atacar Moisés. Mas 14 mil empacotou. Porque Deus respeita a autoridade que Ele instituiu. Não estou te ensinando aqui que eu tenho que dar vacina em você, nada disso está acontecendo, nada. Só estou te ensinando o princípio, fique em paz. É uma grande honra ser seu pastor. Mas você precisa aprender o princípio, só isso. Amém, irmãos? Josué estava do lado dele. Teve um dia que eles chegaram na terra prometida. Foram 12 príncipes observar a terra. 10 falaram mal da terra. Só olharam para os gigantes. Mas Josué continuou do lado de Moisés. Ele falou, não, essa terra é bênção. Ela é bendita, é terra que o Senhor nos deu. Você não vai ver na história bíblica, em momento algum, Josué falando mal da promessa de Deus, falando mal de Moisés. Ele sempre se posicionava por Moisés. Amém, irmãos? Gente que é neutra também é perigosa. Não sei. Não sei isso aí. Não sei. Neutralidade, o muro é do diabo. Vou te falar. O muro é do inferno. Quem está em cima do muro está com o capeta. Vou ser claro com você. Você tem que se posicionar pelo Senhor e pelo Evangelho sempre. Não aceite, não fique em cima do muro.
Amém, irmãos? Aí no final da história, tinha muita gente próxima de Moisés. Tinha anciãos que eram conselheiros. Tinham 70 líderes da nação de Israel. Haviam os chefes das tribos, os príncipes das tribos. Mas quem herdou a unção de Moisés? Quem? Josué. Ele herdou a unção. Por quê? Porque ele era servo. O que Deus falou para Josué? Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu vou te engrandecer diante de todo o povo de Israel. Deus levantou a Josué diante de toda a nação. Amém, irmãos? Deixa eu te falar algo. Olha para mim aqui. O erro do seu líder é o teste para você. Esse é o grande teste. O erro do seu líder é o teste da sua honra. Esse é o grande teste. Temos outro exemplo. Elias e Eliseu. A palavra de Deus diz que Eliseu, ele estava conectado a Elias. A Bíblia também fala que Eliseu ele servia Elias, ele era servo de Elias. Porque aquele que honra, como nós vemos nos exemplos, eles servem. Aí você vê lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Quando Eliseu é chamado, imediatamente ele se dispôs e passou a servir Elias. É o que diz a palavra do Senhor. Agora, como que ele o servia? 2 Reis 3, verso 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. Interessante. O que ele fazia? Servia Elias. Sabe como? Lavando as suas mãos e os pés, inclusive. Muita humilhação. Eliseu não começou fazendo milagres. Então Eliseu não começou profetizando sobre a nação, ungindo reis. Eliseu começou deitando água e lavando as mãos e os pés de Elias. Ele era servo. O que aconteceu quando Elias foi tomado? Coloca o texto para mim aí. 2 de Reis 2:9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Olha o que ele pediu: eu quero unção dobrada. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Não sei se você conhece a história. Elias fez 7 milagres. Eliseu 14. Porque ele recebeu porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Amém, irmãos? Interessante.
Eliseu seguiu completamente as direções dadas por Elias. Mas Geazi, que era discípulo de Eliseu, jamais seguiu as instruções de Eliseu. Ele nunca honrou a Eliseu. Elias orientou Eliseu e Eliseu seguiu a direção, se submeteu. Geazi recebeu uma pequena instrução e ele não obedeceu. Pelo contrário, ele não seguiu, ele contrariou a orientação do profeta. Geazi mentiu para Naamã, quando se lembra desse episódio. Geazi tinha uma agenda secreta, ele ocultava as informações. Ainda recebeu dinheiro. Agora, a unção de Elias veio sobre Eliseu em porção dobrada. Mas o que aconteceu com a unção de Eliseu? Porque o seu discípulo Geazi era desonroso. O que acontece com a unção de Eliseu anos mais tarde? 2 Reis 13, verso 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Por quê? Porque a unção de Eliseu foi enterrada junto com ele. Um morto foi lançado nos ossos de Eliseu e ele reviveu. Porque foi para a sepultura a sua unção. A unção não foi repassada sobre ninguém. É triste. Amém, irmãos? Ele foi herdeiro da unção de Elias. Agora, Geazi não pôde herdar a sua unção. Por quê? Porque era desonroso. Eliseu morre depois de alguns anos e leva para a sepultura toda aquela unção. A ponto de um morto ser lançado e reviver. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você sabe, toda aquela unção que estava na sepultura era para ter sido lançada sobre Geazi, irmãos. Mas não. Simplesmente porque ele desonrava, porque ele desprezava as palavras de Eliseu, aquela unção foi levada à sepultura. A unção que você honra, você prospera nela. É assim. Então, você não pode perder a oportunidade. Você não pode andar em outro caminho que não seja o caminho da honra. Olha para mim aqui. Não deixe um cadáver receber a unção que era para ser depositado sobre a sua vida. Amém? Para encerrar, o terceiro princípio. A honra nos conecta com a herança. Você sabe, lealdade e honra são questões da alma. É quando a alma se apega. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se apegou a Davi, se conectou a Davi. Interessante. Por quê? Porque Jonatas reconhecia a unção de Deus na vida de Davi. Interessante. E Jonatas voluntariamente decide honrá-lo. 1 Samuel 18:1. E sucedeu que, acabando de ele falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas honrava Davi. Ele era o herdeiro natural do trono. Interessante. A Bíblia diz que eles estabeleceram uma aliança. Toda expressão de lealdade parte de Jonatas em relação a Davi. Nunca havia contrário. E a Bíblia diz que havia uma conexão.
Por quê? Porque ele reconhecia que a unção de Deus estava sobre a vida dele. Eu sei que muita gente pensa o contrário. Só vou honrar se ele me honrar. Esse é o pensamento, o senso comum. Afinal, eu também sou filho de Deus. Interessante, quem era o herdeiro natural do trono era Jonatas. Ele era o filho do rei, mas ele abriu mão para que o outro... Por que ele abriu mão? Porque ele reconhecia a unção. Quem é que foi ungido rei? Davi. Quem é que era o herdeiro do trono? Jonatas. Ele abriu mão para que o outro crescesse. Amém, irmãos? Glória a Deus. A única coisa que você precisa para honrar, olha para mim aqui, é reconhecer Deus na vida do outro. Só isso. Eu reconheço que ele é enviado de Deus. Só isso. O que você precisa fazer para honrar o seu pai? Reconheça que Deus que decidiu por você. Você nasceu nessa casa, foi escolha de Deus. Por que não é o João seu pai? Não, porque Deus escolheu que esse aqui fosse seu pai. A única coisa que você precisa para honrar é isso. Amém, irmãos? Só isso já é motivo de gratidão. Porque você foi gerado por ele. Isso basta. 1 Samuel 18:5. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Sabe o que acontece? Jonatas anda no caminho de honra. Chega um dia, Jonatas já tinha morrido, Saul já tinha morrido, Davi era rei. Davi estava pensando em casa, estava lá cogitando. E ele começou a se lembrar de Jonatas, lá do passado. E ele manda chamar um servo. E ele faz uma pergunta para o servo. Coloca para mim em 2 Samuel 9. Ele estava lá pensando com os botões. Aí prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Olha só. Verso 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Você sabe, quando Davi assume o trono, Mefibosete, que era filho de Jonatas, eles temeram, porque nós sabemos que Saul perseguia Davi. Eles temeram que Davi, ao assumir o trono, matasse toda a geração de Saul. E uma criada saiu correndo com Mefibosete na mão, aquela criança. E a Bíblia diz que aquela criada deixa Mefibosete cair e ele quebra as suas pernas. Ele se torna aleijado dos pés. Ele cresce com os pés tortos, aleijados. E eles vão para um lugar distante, para Lodebar. Lo quer dizer não. Debar é pasto. Ou então também silêncio. Lugar sem provisão. Ou lugar distante, lugar sem palavras, lugar sem pasto, lugar de solidão, lugar de tristeza. Ali era Lodebar, lugar sem prosperidade, sem provisão, sem pasto, sem pastagens. Ou outra tradução, sem transliteração, que seria lugar de esquecimento. Isso era Lodebar, para os judeus. Ao pé da letra, lugar sem pastagem, como expressão idiomática, seria
ele vai para o lugar do esquecimento. Era ali que Mefibosete foi levado. Filho de Jonatas. Amém, irmãos? Agora, porque Jonatas havia honrado a Davi, um dia o rei começa a pensar, será que tem alguém da casa de Jonatas para que eu possa abençoá-lo? Mefibosete estava vivendo a pão e água, na miséria, num lugar distante, no lugar do esquecimento. Mas por causa da honra do seu pai, ele vai ser conectado novamente à herança. É exatamente isso que aconteceu. A honra do pai gerou favor ao filho. Impressionante. 2 Samuel 9,7. Olha o que Davi ordena. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Isso é Mefibosete. Por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A honra abençoou seu filho. Ele teve acesso a comer na mesa do rei. Mefibosete foi convidado a comer na mesa do rei pela honra de Jonatas, seu pai. Isso é algo tremendo. Então o que você pode aprender nessa história? Primeiro, a honra vai conectar você com a herança, mesmo que você já esteja no lugar de esquecimento. O caminho da honra faz isso. Tem o poder de fazer o rei lembrar de você. Mesmo que você estivesse lá no lugar do esquecimento. Quem honra não morre no esquecimento. Essa que é a grande verdade. Amém, irmãos? O que a honra faz é te colocar no lugar onde as suas habilidades, as suas capacidades não conseguem te levar. Segundo, a honra também vai te conectar com a herança, ainda que você tenha as suas debilidades, suas deficiências, seus aleijões. Você sabe, a lealdade te coloca em posição de honra, apesar das deficiências, apesar das falhas. Todos nós temos deficiências. Amém, irmãos? Então, se você decidir andar no princípio da honra, isso vai te conduzir à mesa do rei, diz a palavra de Deus. Olha para cá. A honra dá privilégios à lealdade e não à perfeição. Quem é honrado por Deus? Nós não estamos falando de gente perfeita, nós estamos falando de gente leal. Apesar das imperfeições, você senta na mesa do rei, porque você tem lealdade. Os que sentam na mesa do rei são homens leais, não são homens perfeitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu não deveria estar procurando sentar no lugar aí do popstar, daqueles que se acham perfeitos, que se acham capazes. Não. O que nós trazemos para a mesa não são... Interessante. Pastores que são levantados precocemente e começam a achar que é ele que é o canal da unção. Que se sente o popstar. Eles quebram a aliança. Interessante. Depois eles vão perceber que isso vai ser atraso nos seus ministérios. Porque quebram pactos, quebram alianças que são feitas. Passam por cima de princípios. Desprezam 34 anos de ministério. E é tolice alguém abandonar 34 anos de ministério por causa de um que não tem 30 anos de vida. Claro que esse tem o seu lugar. Claro que sim. Mas ele não tem que atropelar o princípio daquele que tem 30 anos de ministério. De fato, olha para mim aqui, o mover de Deus está com os jovens. Isso é uma grande verdade. Mas liderança na casa de Deus é para os anciãos. É assim que funciona. É esse que governo, direção é dada pelos anciãos. Sempre foi assim ao longo da história. De fato, nós exaltamos o mover que está com os jovens. Mas
O que traz equilíbrio é a autoridade dos anciãos. Quem despreza isso não fará coisas relevantes na terra. Essa é uma grande verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Finalmente, a honra conecta você com a herança que já tinha passado. Olha para cá. Quando você anda no caminho da honra, você vai deixar um legado, uma herança de honra para os seus filhos, para a sua família. Amém, irmãos? Tudo aquilo que flui no nosso meio, no nosso ministério, é disponível para cada um de nós. Há muita unção. A primeira coisa que acontece com aqueles que negligenciam e desonram, eles perdem a unção da casa. Eu já vi isso várias vezes acontecer. Porque eles não valorizam, porque eles não declararam bendito é o que vem em nome do Senhor, a unção que é desta casa não pode fluir sobre eles. Isso é algo que aparentemente não representa nada, mas eu vou te falar, a obra de Deus, ela é uma obra espiritual. Igreja é obra espiritual, não é coisa natural. De fato, tem sim uma unção nesta casa. Sim ou não? Então, olha para mim aqui. No nosso meio tem unção de Deus para casamentos fortes. Os nossos pastores, tudo tem 30, 40 anos de casado. Grande parte deles se casaram virgens. Falo com toda paz no Senhor que essas mãos nunca tocaram em outra mulher, senão a minha. Falo em paz com Deus. Então, tem uma unção aqui para casamentos fortes. Você pode desfrutar de um casamento abençoado. Basta honrar, reconhecer. Então, tem unção sim, né? Para você ter a sua casa própria. Tem unção para que você seja ousado em Deus. É claro que no nosso meio tem uma unção para ensinar a palavra. A maior parte dos nossos líderes consegue ensinar a palavra. Há uma unção de mestre, isso é muito clara no nosso meio. Sim ou não? Tem unção para relacionamentos saudáveis. Tem unção para prosperidade financeira. Eu te cito vários exemplos de homens ao longo desses anos de ministério que entraram na miséria na igreja e se tornaram homens prósperos. Não vou nem falar dos grandes que são conhecidos. Falo dos pequenos que andaram comigo. Um irmão mesmo que caminhava conosco lá no Rio. A vida inteira. Foi criado na Cidade de Deus. Aquela do filme mesmo. Ele era um pedreiro. Chegou bêbado e na miséria. Mas o dízimo dele, na época lá no Rio, era 2.000, R$1.800. Pedreiro, acredite em mim. Era essa a profissão dele mesmo. Esse era o dízimo dele. Sabe o que ele fazia? Colocava porcelanato nos apartamentos em Copacabana, Barra da Tijuca, de 1 metro por 1 metro de porcelanato. Trabalhava para um arquiteto específico. Porque às vezes você está esperando algo extraordinário. Ele se tornou próspero naquilo que ele fazia. Aquilo que ele fazia. Paz. Há sim uma unção de prosperidade no nosso meio. Estou falando daquele negócio de troca com Deus, não.
falando de reconhecer favor e bênção. Amém, irmãos? Tem unção para escrever livro? Tem. Tem unção para ser líderes grandes, pastores de milhares? Tem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então olha para mim aqui. Você caminhar 5, 10 anos aqui, algo você vai receber. Eu creio completamente que algo você vai receber. É impossível que não receba. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, caminhando com o Senhor, você vai ser conectado com a presença. Diga assim, conectado com a presença. Diga assim, conectado com a unção. Diga assim, conectado com a herança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos permitir desonra no nosso meio. Você tem que se posicionar com a desonra. Deus se posiciona imediatamente. Que saia como um raio da minha presença, diz o Senhor. Deus é implacável com a desonra. Nós somos homens de Deus, nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos pactuar. Você não pode ser leniente, você não pode ser condescendente com a desonra. Amém, irmãos? Que seja gerado no nosso meio uma cultura de honra. Amém? Você precisa perder o constrangimento de honrar, de elogiar, de reconhecer quando tem a unção. Amém, irmãos? E essa cultura da honra vai te levar a um nível aí de conexões com Deus, com a presença, com a unção, com a herança, de maneira extraordinária que você nunca desfrutou. Quantos creem nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Fique de pé.